Como você começou na política? Quando você começa na política? Não, na política disputando eleição mesmo, só em 98, né? Porque você estava envolvido de outras formas, De outras formas. Eu participei de eleição, quer dizer, na verdade, isso é uma coisa importante, né? Quer dizer, eu voltei ao PTB agora, porque eu filiei o PTB em 1982, a primeira vez. E eu ia disputar a eleição de vereador na cidade do Rio de Janeiro, mas não me deram legenda, achavam que eu não tinha voto. É mesmo? Essa que foi a verdade. que é a vida, né? Então, a vida é isso, né? Aí eu me irritei, né? Acabei não disputando a eleição, porque foi uma eleição atípica, porque era uma eleição que juntou todas, vereador, deputado, governador, era tudo. Foi onde teve uma coincidência. Uma cédula enorme. Era uma cédula enorme. Então ali eu fui disputar de vereador da cidade do Rio de Janeiro. Aí não me deram a legenda. Mas antes disso, como que você começa a tua vida? Não, comecei aí a partir daí... Você nasceu onde? Você queria ser o quê? Não, eu nasci no Rio de Janeiro. Meu pai teve muito envolvimento com política, meu pai era jornalista, então eu peguei um pouco do meu pai. Você conviveu, você já convivia com isso? Então. Convivia com isso. Então, se interessava pelo tema? Interessava, claro. Eu cresci muito em cima da política, vendo a política, né? E eu estudei escola pública, uma parte do tempo. Só depois, no fim do segundo grau, que a gente ia para aqueles cursos pré-vestibular, né? Aí fiz vestibular, já fui para uma faculdade privada, entrei para economia, me formei em economia. Mas antes de me formar em economia, eu com 14 anos de idade já trabalhei com office boy. Depois eu fui vendedor de seguro. Você sabe que vender seguro é a coisa mais interessante do mundo, né? Por quê? Porque é a única mercadoria que, na melhor das hipóteses, você não vai usar. Você tem que convencer a pessoa a comprar uma coisa que ela espera não usar. Vender seguro de vida. Quer dizer, se você não morrer, você é um bom negócio porque você perdeu só o dinheiro. Então, mais ou menos assim. Então, vendi seguro de vida, vendi título do Motel Clube do Brasil. Tudo isso eu já fiz, meu amigo. E depois eu entrando e sobreviver, né? Quando eu depois montei uma banda de rock. Na adolescência... Você teve banda de rock? Banda de rock pesado. Que idade? De 14 a 17, 18 anos. E na época todo mundo queria ter uma banda de rock. E o que acontece? Só que aí a gente não tinha condição de montar a banda como tinha que montar, né? A gente disputava festival de música de escola, essas coisas todas. Aí que eu virei comerciante de instrumento musical. Eu comprava velho, reformava, revendia, aproveitava para a banda o que a gente podia e acabei sobrevivendo disso, entendeu? Então foi bastante legal. Aí entrei na faculdade, logo no primeiro ano, eu entrei naqueles recrutamentos que se buscavam de empresas multinacionais dentro das faculdades e acabei entrando na Arthur Andersen e virei iniciando auditoria na Arthur Andersen. Fui auditor da Arthur Andersen. Fiquei algum tempo lá, depois fui recrutado para outra empresa multinacional, fui para Xerox, enfim, desenvolvi uma carreira corporativa que momentaneamente me afastou da política. E aí depois eu virei empreendedor um pouco. Você imaginava que um dia a tua carreira ia para a política ou não? Acho que sim, acho que sim. Era uma coisa que quando você tem a vocação, você sabe que vai, né? Porque mais cedo ou mais tarde vai acabar. Acaba indo, entendi. Né? Mas eu desenvolvi a corporação e estava... Até que num certo momento eu acabei indo para a política, né? Quer dizer, tem muitas nuances, mas o tempo mas como que acontece esse convite? Não existe convite em política. Política não você existe. Entra. É mesmo? Política você entra. Ou você entra ou você não entra. Você mergulha, você entra. Então, na verdade, eu participei nessa eleição de 82, que eu já estava no momento que quis participar e acabei não tendo legenda. Você tinha uma relevância, o pessoal te conhecia para... Não, acho que não me deram legenda, que achava que não ter voto, talvez eu não tivesse mesmo naquele momento. Eu não sei, quer dizer, no disputei, né? Você sabe que eleição é a maior ilusão que tem, é eleitoral, né? Ela é pior que amorosa, porque o cara acha que tem voto e não tem voto nenhum. Exato, né? Então, tem famosos casos do cara aqui da cidade que nem a mulher dele votou nele. Talvez nem ele vote nele. Tem um voto só. Então isso a gente tá careca de ver. Hoje que a gente política experiente, que eu mais escuto o cara chegar, vou fazer tantos votos, como você sabe que o cara não vai fazer nenhum, né? Olha pra cara do cara, não tem a menor condição, não. O cara não tem a menor condição, a gente sabe o que precisa fazer hoje para ter voto. Então, a gente, enfim, eu não disputei eleição, aí fui trabalhar em campanhas políticas. Eu trabalhei em campanhas políticas. Então, eu trabalhei em 82, nesse ano mesmo, eu trabalhei do governo de Minas, do Eliseu Rezende. Depois, em 86, eu estava lá do Moreira Franco, no Rio. Então, eu tinha relações, e as relações foram se consumindo. E aí, depois, fui trabalhar na campanha do Collor.
Trabalhar na Aí campanha, depois da campanha... É você montar a campanha, ajudar... Ajudar a montar. Aí várias funções, né? Cada um... Porque tem o pessoal do marketing, tem várias... Mas eu sempre fui muito mais da inteligência e da operacionalidade parcial. Então, de tentar fazer tudo funcionar. Fazer tudo funcionar e da operacionalidade de uma... Não, aquela campanha era muito longa e você tinha naquela época uma coisa que hoje você não tem. Você tinha os partidos que tinha direito a 1 hora de programa de televisão. Todo partido. Hoje você até tem os chamados programas partidários, que são feitos num tempo do tamanho do partido, mas é bem menor. Lembrando que naquela época isso era crucial para uma campanha, né? Não tinha internet. Mais do que o programa eleitoral, você tinha o programa partidário feito antes das eleições. Então o Collor tinha um conjunto de 3 partidos, que na época era o PRN, que hoje é o Agir, ainda continua até hoje. Na época era o PRTB e acho que o PST, enfim, eu acho que 2 foram extintos, né? Eu acho que o PST foi extinto ou fez fusão depois. O Collor era governador de Alagoas, a eleição era 15 de novembro, ela não era 2 de outubro. O governador, no exercício do mandato, tinha que renunciar até em 15 de maio. Esses programas se deram entre março e maio, antes da renúncia. Tá. E o Collor pegou 3 programas desses 3 partidos, até o partido que não era filiado, que hoje não é possível ser feito, naquela época podia. Ele teve 3 horas de televisão de horário nobre, colocando a proposta, depois de você vir no processo da Constituinte, com a inflação a 50% por mês, aquela crise toda que a gente estava, deterioração da economia como um todo. O Collor entrou e era a primeira eleição direta, seria uma eleição solteira, e o Collor, com aquela coisa do caçador de Marajás, era um novo, o Collor era novo, o Collor tinha 39 anos, fez 40 anos. Falava bem pra caramba. O Collor fez 40 anos na campanha. 40 anos? Na campanha. Muito novo. O Collor tinha 39 quando fez esse programa. Então ele botou... Bonitão, falando bem... E aí o que aconteceu? Ele caiu na graça. Então ele caiu na graça e cresceu, mas era uma campanha muito longa. Foi uma campanha muito longa, um ano inteiro. Aí, pra você ter uma ideia, os programas eleitorais começaram em agosto, para uma eleição em novembro. Nossa. Ninguém aguentava. Então, aí chega uma hora que deu uma fadiga, um cansaço, uma fadiga de imagem, entendeu? Essa fadiga é natural que ia dar. Ninguém aguenta a exposição contínua. E até tinha pouco tempo de televisão. Aí veio o Ulisses Guimarães, pelo MDB, com um tempo enorme, enfim, tinha todo um conjunto de gente, veio muitos candidatos, veio Covas, Brizola, Maluf, todo mundo era candidato. Exato. Nós não estávamos com uma campanha assim pequena, era uma campanha grande. Mas era quem estava na frente nessa época? Não, o Collor ficou na frente, a partir daí ele pulou para frente. Já pulou para frente? Aí pulou para frente aí. Então, você tem a impressão, ele era um azarão, que ele era antes, né? Ele era antes, mas nesse momento, a partir desse programa... Ninguém imaginava que ele seria candidato a presidente. Isso, ele disparou. Quando foi, aí Disparou, aí depois ele foi perdendo, acabou tendo o segundo turno, e o segundo turno enfrentou o Lula, que é aquilo que você conhece na história. Tem aquela famoso debate, né? É o último debate. Nossa, aquilo foi de parar o país, né? Foi um momento importante. Bem importante, né? E o debate foi no segundo turno ou no primeiro? Olha... No primeiro turno, o Collor não foi aos debates. O Collor só foi ao debate no segundo turno. Se ele foi, se eu não me engano, então o último. O que eu lembro, então, deve ser do segundo, né? No segundo turno, foi o debate Simpul, foram 2 debates. Um feito na antiga Manchete, no Rio de Janeiro, e outro feito na Bandeirantes, aqui em São Paulo. Então, esses 2 debates foram feitos em pool de emissoras, tanto que os apresentadores, mediadores, eram em revezamento das emissoras. Então era um modelo bem interessante. Parou mesmo. Aí deu audiência e parou. Um foi num domingo e o outro foi numa quinta-feira, já no fim do período eleitoral. Me lembro muito bem, como se fosse hoje. Eu estava presente nos debates. E aí o Collor ganha. E qual o teu envolvimento a partir daí? A partir daí, eu acabei indo dirigir a estatal de telefonia do Rio de Janeiro, a Teleste. E ali, lá, eu acabei trazendo a telefonia, implantei a telefonia celular para minha vidinha tranquila. Não, nesse momento, que antes do Collor, eu tive um período, quer dizer, antes de entrar na campanha do Collor, eu fiquei um período muito fazendo comércio internacional, né? Que eu fazia? Eu exportava produtos, eu mesmo exportava produtos com o meu próprio recurso, porque eu falo produto é pequeno, né? Levava para a África, vendia,
no mercado local, pegava o dinheiro, saía com o dinheiro e ia embora. Então eu pegava um container de corned beef, por exemplo, levava um container de corned beef, chegava lá, botava nos distribuidores do supermercado, ficava esperando vender, recebia e ia embora. Entendi. Eu vivi disso uns 3, 4, 5 anos fazendo isso, entre esse período e um tempo de política. Aí na época do Collor eu parei isso durante o período de campanha, depois não voltei mais a fazer esse tipo de atividade. Aí quando eu termino, eu saí da Telerge, fui fazer a operação de mercado financeiro, né? E eu fiquei fazendo operação de administração de mercado financeiro, operando mercado. Então, fiquei um bom tempo operando mercado, até que eu fui disputar a eleição de 98. Não disputei a eleição de 94, não quis disputar, embora acompanhe o processo eleitoral. E por que nessa você não quis? Porque como eu tinha muitos deputados federais que estavam comigo no momento que eu estava na Telerge, todos eles tinham, de uma certa forma, me dado todo o apoio possível, eu me senti desconfortável de disputar um mandato para que acabaria tirando o mandato de um deles. Entendi. Tanto que em 98, quando eu vim disputar, eu disputei para estadual. Eu me elegi primeiro deputado estadual. Só depois de 98, de 2002, é que eu vim para deputado federal.